Então, gente, eu vou falar agora sobre a prova da CFP que eu acabei de fazer, tá? Eu fiz a prova por motivos acadêmicos, para entender, fazer algumas questões. Então, justamente para focar, eu fiz a inscrição no módulo 2, que é o segundo módulo mais importante. Em termos de peso, é um módulo que cai um pouco de estatística, carteira de mínima variância, desvio padrão. E quais foram as minhas impressões? Primeiro que a prova é muito mais tranquila do que meus alunos e alguns conhecidos me relataram, tá? Então, apesar de não ter estudado, eu me inscrevi na prova, principalmente para pegar o material e tal. E no dia a dia, eu entendo os meus alunos, eu não tive tempo inclusive, de revisar o material. Ontem de noite, imprimi lá um material que o próprio Instituto disponibiliza, dei uma olhada. Tinha coisa que eu sou economista com mestrado em finanças. Tinha coisa que eu não via desde 2001, que eu tinha visto no mestrado e tal. Mas quando eu cheguei na prova, assim, o nível de exigência, não sei se é porque eu sou do mundo do concurso público e tal, eu achei muito baixo. Tem uma folha lá com as fórmulas. Então, teve uma questãozinha lá de modelo de Gordon e tal, mas tinha lá a fórmula. Super tranquila, usa muito a lógica, né? Assim, pessoas que talvez não tenham estudado, mas que tem uma lógica de variação percentual, para cima, para baixo, faz os cálculos, bate bem. Em relação ao tempo, você tem uma média de 3 minutos por questão. Deu para fazer em 2 minutos, tranquilo. Eu acabei a prova antes do tempo, inclusive tive que esperar para sair da sala, que é só com 1 hora, você tem até 1h20, mas também não é um tempo muito folgado. Eu acho que você tem que, assim, é uma coisa que eu faço desde sempre, ser bem objetivo ali em resolver as questões. Se por acaso tivesse alguma questão que eu não soubesse, tentaria ver ali uma lógica, mas não demoraria muito, tá? Então, o tempo é razoável, dá para acabar antes do tempo, inclusive, o tempo mínimo, e tem que esperar um pouco, mas também não é um tempo muito folgado. Aqui em Recife, onde eu fiz prova, eu calculei entre 70 e 100 pessoas. Em São Paulo deve ter pelo menos 500 pessoas, outras capitais como BH, Rio de Janeiro, deve ter pelo menos o dobro ou o triplo de Recife. Mas é um número bem razoável. Eu imaginei que tivesse menos gente até pela CEA. Falando na CEA, eu fiz uma comparaçãozinha. Eu achei a CEA tão ou mais difícil, a minha já venceu e tal, mas na época que eu fiz, do que a CFP. E pelo que eu vi no módulo 1 e agora no módulo 2, que são os módulos mais importantes, assim, o módulo 1 eu vi o conteúdo, não fiz a prova. Estudando para a CEA, você tem mais de 50% da prova da CFP. Uma boa preparação, como eu sempre falo, uma boa preparação para a CPA 10 facilita a 20, uma boa preparação para a CPA 20 facilita a CEA, e uma boa preparação para a CEA com certeza vai dar uma base, vai deixar você focar em outros assuntos que não caem na CFP. Então eu sugiro sempre fazer a escadinha, não tem atalho, realmente tem que estudar. A parte quantitativa é tranquila. A parte de fundos, eu achei assim umas questões um tanto maliciosas. Tinha assunto, inclusive, que eu não tinha estudado, mas assim, foi tranquilo de uma maneira geral. Posso até estar enganado, mas heurísticas, eu leio muito sobre finanças comportamentais, pelo menos uns 5 ou 6 livros. Então as questões, eu não estudei o conteúdo. Na CPA 20, quem ministra esse conteúdo é outro professor aqui no meu curso. Claro, gravei as aulas, eu dei uma revisada há um tempo atrás, mas as questões foram bem tranquilas, não deu nem margem para interpretação, enfim. Minha conclusão é que não é uma prova difícil, mas é bom ter uma base, tá? Exercícios, continuo com a ideia de que exercícios são para complementar e não para estudar. Não fiz nenhum exercício para essa prova, mas assim, uma base conceitual, claro, como professor, como economista, como mestre em finanças, eu tenho, e isso me ajudou. E aí, assim, corrobora com a minha ideia. Se você domina o conteúdo, você não precisa se dedicar tanto aos exercícios. E muita gente inverte a matriz, acaba ficando com uma lacuna de formação. Bem, essas são as minhas impressões a respeito da CFP, o módulo 2, por enquanto só. Pretendo fazer os outros módulos, mas é mais tranquilo do que eu imaginava. Então não tem muito mistério não, é estudar, ir para frente e vamos ver aí o resultado.